Evangelho segundo Lucas. Crianças, vocês podem ajudar os adultos para a gente ganhar tempo. Hoje temos ceia e tudo mais. Lucas capítulo 10. Vamos do versículo 25 ao 37. Uma história bem conhecida essa. A gente tem que ter cuidado especial com as histórias que a gente conhece bem, não é? Porque talvez você não conheça tão bem quanto você acha que você conhece. Lucas 10, de 25 a 37. Crianças, posso? Ok? Estamos bem? O lado direito está mais agitado hoje. Estão procurando, é isso? Estão procurando? Lucas 10, a partir do verso 25, assim diz a Escritura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente? Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, ao sermos confrontados com uma história tão fascinante, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã e o Senhor dirija nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uns tempos atrás, não posso dizer exatamente quando para não expor ninguém. Uns tempos atrás, algo bem estranho aconteceu em um culto de domingo, após um culto de domingo de noite. Foi um desses domingos que chove o dia todo, talvez hoje acabe sendo assim. Friozinho para a época. Após o culto, aquelas muitas conversas e tal, pastores cansados da obra do dia, conversando, ouvindo, dando a vocês algumas sugestões com o que nos resta da força e sanidade. Acabou, foi esvaziando e os pastores combinaram de comer uma coisinha juntos ali na 213, ali para baixo, né? Eu não sei por que cargas d'água, mas resolveram ir a pé. Vai ser legal, exercício, para desanuviar a mente, disse um dos pastores. Deve ter sido mais jovem, ele que costuma falar essas coisas. Mas ir até a 213 a pé tem um eixão no caminho. E vocês sabem que não é uma boa ideia atravessar o eixão, não sabem? Um monte de faixas, carros em velocidade, a pista ainda molhada da chuva, seria péssima ideia. Crianças, é sempre uma péssima ideia atravessar o eixão a pé, a não ser no eixão do lazer, claro, quando não tem carro. Outro dia, inclusive, voltando de um culto à noite para casa, me deparei lá no eixão sul, com um bloqueio de ambulâncias e bombeiros, e tinha uma pessoa estendida no chão, o lençol sobre ela, bem. Por cima, pela pista, com a pista aberta, não, nunca. Aí um dos pastores mandou mensagem para os outros que iria usar, claro, o quê? A passarela subterrânea. E que se fosse tudo bem, nos veremos no restaurante. O pastor em questão olhou para aquela escada tenebrosa, pichada e urinada, e questionou sua própria decisão. A luz não habita ali.
Não, nem de dia. Um local onde o sol nunca pôs seus dedos calorosos. Ambiente onde fungos não catalogados habitam. Parte desse mundo onde criminosos experientes relutam em passar. Porém, ficar desviando de carro em pista molhada em alta velocidade não é uma boa ideia. O pastor, então, colocou sobre si a coragem que não tinha, fez aquela pose de Walter White, dizendo, eu sou o perigo, e desceu. Assim que você desce, tem um dos piores momentos da passagem subterrânea, não tem? Que é a viradinha. A viradinha, porque você já está embaixo, atrás de você tem uns 50 degraus, ou seja, fugir escada acima é difícil, você está cansado, e você dobra uma esquina escura que pode ter qualquer coisa ali, te esperando. Pessoa, animal, assombração, qualquer coisa pode estar ali naquela viradinha. Cheio de coragem, o pastor lembrou-se de que já enfrentara coisas perigosas antes. Tirolesa, uma vez até pegou uma cobra em circunstâncias controladas, mas sim. Fala em público toda semana. E medo de falar em público, né? Glossofobia, coisa séria. Tomou coragem e foi. Estava descendo pelo caminhozinho, estava tudo bem, até que ouviu um gemido doloroso e vagaroso. E logo pensou, claro, em fantasma, que é o que faz esse tipo de barulho. Mas era gente. Ao longo do caminho, um corpo deitado, gemendo, sangrando, um homem todo detonado, roupas rasgadas, a poça de sangue e outros fluidos. Não conseguia nem falar. O pastor já pensou, é armadilha. Típica armadilha de salteadores, passou correndo por ali, sem nem parar para ver o que era. Coração acelerado, chegou ao outro lado e subiu a escada saltando degraus. Rapidamente entrou em contato pelo grupo de WhatsApp com os outros pastores, avisando o que tinha visto, mas um deles não viu a tempo e o outro já estava sem sinal. O primeiro pastor chegou no restaurante, foi logo pedindo uma coquinha para acalmar os nervos, preocupado com os outros. Não demora muito, chega o segundo pastor com a mesma cara. Você viu também? Eu vi. Ufa, já estava duvidando da minha sanidade. Escapamos, hein? E nisso chega o terceiro pastor e troca impressões, se convencem de que sim, devia ser uma armadilha, e logo pedem uma comidinha gostosa e nem se lembram mais daquilo. Até que na segunda de manhã estão nos gabinetes trabalhando e o seminarista chega com uma notícia que viu no Metrópolis sobre algo que aconteceu ali perto da igreja. A notícia conta sobre um homem que tinha saído de um culto na Igreja Batista ali da Asa Norte, desceu por ali, estava indo para casa, quando foi atacado por bandidos. Os caras roubaram tudo que ele tinha, bateram muito nele, assim, só de maldade mesmo. O deixaram na passagem subterrânea ali para morrer. Sangramento interno de tantas feridas, abdominal destruído, estava com as horas contadas. Porém, um homem que vinha vindo do centro espírita, passou por ali e imediatamente o ajudou. Chamou socorro, aplicou alguns primeiros socorros que ele sabia fazer, levou o homem até um hospital particular, deixou um pagamento adiantado e o cartão dele no sistema, como calção para qualquer outros gastos que acontecessem. Esse dia foi louco. Os pastores ficaram com um pouco de vergonha depois. Claro, crianças, vocês já devem ter percebido que não é uma história real. É uma parábola que eu inventei, como as que Jesus inventava para ensinar a gente. E talvez vocês tenham até ficado desconfiados que essa minha história parece demais com a história que Jesus contou, não parece, não? É meio parecida. Por quê? Por que essa história mexe com a gente e vem mexendo há tanto tempo? Por que essa história nos incomoda? O que ela faz a gente ver? Algumas razões são bem óbvias, claro, e a gente vai falar delas, mas também tem algo aí mais pesado do que simplesmente a situação de nós nos sentirmos mal por não ajudar alguém. Tem algo mais pesado aí. E hoje nós vamos aprender com essa história dessa conversa de Jesus e a história que ele conta, que a vida eterna requer obediência perfeita à lei. E nenhum de nós é capaz de fazer isso. De novo, a vida eterna requer obediência perfeita à lei. E nenhum de nós consegue. Vamos ver isso em duas partes. A primeira verdade a vermos hoje é que a vida eterna é possível apenas a quem guarda a lei perfeitamente. Volta para o começo da história, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Até aqui. Estamos em Lucas e tem tanta coisa acontecendo, não? Na semana passada, o pastor Marcel lidou com muitas coisas impressionantes. O envio dos 70 que foram em missão e voltaram. Muitas coisas se passaram e Jesus terminou aquela sessão dizendo que muitos reis e profetas ansiaram por ver aquele momento histórico, aquelas coisas que aconteciam, o Messias na terra, os sinais que ele fazia, o reino de Deus sendo inaugurado. E então Lucas nos chama a atenção para uma história muito conhecida e muito interessante. Embora, em geral, a gente fique tão interessado na parábola que Jesus conta, que perde de vista a razão por que Jesus a contou. E isso é muito importante. Tem gente interessada em Jesus e tem gente com outros interesses. Aparece em um dia desses um intérprete da lei. Foi até Jesus com que objetivo, crianças? O que diz o texto aí? O que ele queria? Queria aprender com Jesus? Queria colocá-lo à prova. Fazer uma pergunta sincera, tirar uma dúvida, conhecer Jesus? Não, colocar Jesus à prova. Testar Jesus, uma alma cebosa, como dizem alguns. Imagina se dá o trabalho de ir até Jesus, gastar o tempo de Jesus, tomar o lugar de outras pessoas que adorariam um tempinho com Jesus, para tentar pegar Jesus. O texto nos indica isso. Tem um teste em andamento. Vamos ver o que Jesus responde sobre herdar a vida eterna. Não é alguém indo com razões profundas e perguntas sinceras do coração. É muito importante você entender esse começo, ou você vai reduzir o poder da parábola. Ela vai ficar apenas algo sobre misericórdia, ela é mais que isso. Todos conhecem a parábola do bom samaritano, como ela é conhecida, mas como é fácil perder de vista o que motivou a conversa. O assunto geral dessa sessão não é tanto seja um bom próximo e ajude as pessoas, embora isso esteja aí também. Mas a pergunta é maior: como posso ser salvo? Como posso entrar na vida eterna? Como posso herdar a vida eterna? E claro, tem consequências aqui. Não é isso que nós temos aqui, crianças? Um homem que entende da lei vai falar com Jesus. Ele é um especialista na lei de Deus. Ele entende que existe uma vida eterna a ser herdada, mas ele acha que cabe a ele merecer. E é mais do que a gente tem por aí, não é? Quantas pessoas aqui na cidade, talvez até alguns de vocês aqui hoje, pensam que cabe a vocês, de alguma maneira, herdar a vida eterna pelos seus próprios esforços. Esses dias mesmo, no Uber que eu peguei, meu amável motorista contava velha conversa de como todas as religiões são parecidas, que falam isso e aquilo, mas se resumem mesmo em amarmos a Deus, e se nós nos esforçarmos com sinceridade, todo mundo vai ser salvo. Já ouviu isso? É muito comum isso. Sempre isso. Ele até disse: não, eu sou de tal religião, gosto mais dela. Mas a gente ensina a mesma coisa. O que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus joga a pergunta de volta para ele. Diga você não é o intérprete da lei? Como você interpreta a lei e o que ela diz? Mestres sábios logo percebem quando alunos não querem mesmo aprender, querem só mostrar que sabem. Passe muitos anos dando aula em faculdade, seminário, escola dominical, e logo você aprende a farejar. E é muito interessante porque a resposta do homem o condena, embora ele ainda não tenha se dado conta disso. Será que ele realmente pensa que ele ama a Deus perfeitamente, ao próximo perfeitamente? A resposta dele é correta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o próximo? Eu me amo assim, eu amo o próximo um pouco menos. Não, ame o próximo que nem você se ama. Que nem você se ama. Ele está aqui juntando dois textos bíblicos, textos que nós lemos já no culto hoje. Esse resumo do amar a Deus de todas as suas forças vem lá de Deuteronômio 6, lemos no começo. A segunda parte de amar o próximo como a si mesmo vem lá de Levítico 19, lemos depois. Ou seja, é uma resposta bíblica, correta. O problema não é esse. E Jesus explica isso mesmo. Basta você cumprir a lei direitinho que você vai ser salvo. Quer viver eternamente na presença do Senhor? Cumpra a lei de Deus perfeitamente. Aliás, os mandamentos do Senhor podem ser resumidos nessas duas leis. Poderíamos até organizar os 10 mandamentos sob essas duas cabeças.
Mandamentos 1 a 4 são acerca de como amamos a Deus sobre todas as coisas. Mandamentos 5 a 10 são sobre como amamos o próximo, como a nós mesmos. Como você reagiria se ouvisse de Jesus? Quer ser salvo? Cumpra a lei todinha, perfeitamente, só isso. Como você reage ao ouvir isso? Boa notícia, porque cumprir lei é comigo mesmo, certo? Pense num cara bom de cumprir a palavra de Deus, sou eu. É isso que você pensou? Ou você ficou um pouco preocupado aí? Porque assim, você viu que ele falou de todo o coração, não é assim, 70% do coração, né? E o próximo, assim, é que nem você se ama, não é um pouquinho, assim. Ame um pouquinho o próximo, faz um esforcinho lá, vai. Esforcinho. Não. E aí qual a resposta dele? No verso 29 é muito interessante, o texto nos diz, ele querendo justificar-se, faz uma pergunta. Ele joga outra pergunta para Jesus, qual é o objetivo dele? Querendo justificar-se. Ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu não sei o que ele esperava que Jesus dissesse. Talvez que Jesus atenuasse as exigências, algo como, ame a Deus e a maior parte do tempo, e ame o próximo o melhor que der, aí tá bom, vai. Mas Jesus não aliviou a exigência da lei santa de Deus, e o homem quer saber quem é o meu próximo. O que ele quer com isso? Dale Davis sugere duas possibilidades que eu acho que são as que fazem mais sentido. Uma delas é justificar-se no sentido de que ele percebe que ele não está indo tão bem, com a própria resposta que ele dá, e ele pensa assim, se eu reduzir o peso dessa exigência, quem sabe dê certo, e eu estou justificado. Se ao menos a gente conseguir reduzir o conceito de próximo, talvez a gente fique bem. Nós fazemos isso, não fazemos? A gente coloca sistemas de pontos na carteira, pois, poxa, se na primeira multinha já for perder o direito de dirigir, é demais, não é? Uma multinha não pode dirigir nunca mais? Não, a gente faz uns pontos aí, tantos pontos no ano, no final do ano zera, né, para você poder ir fazendo as suas multas e continuar dirigindo. Ao pedir para Jesus dizer, tá, explica bem o que é o tal do próximo, o tal do vizinho, fique mais fácil. Certamente o Senhor Deus não espera que façamos o bem a todo mundo, certo? Nem razoável seria. Jesus, por favor, quem é o próximo? Vamos deixar isso aqui mais realizável. Talvez, outros sugerem, seja mais na linha de ficar bem perante o grupo. Sabe quando você passa uma vergonha e aí você começa a querer mudar o assunto e você começa a entrar em tecnicalidades? Jesus, o Senhor está fazendo parecer simples demais. Vamos examinar essa questão do próximo? Tem isso também. Às vezes a pessoa vê que a resposta a enrolou e começa a pôr defeitos na resposta, foge para questões secundárias. O fato é que o homem não passa no teste que ele mesmo trouxe. Ele mesmo disse que a exigência da lei é essa, mas ele sabe que ele não bate. E ele tenta com essa questão do próximo se esquivar. Quem sabe se definirmos o próximo apenas como os judeus, ou apenas como os familiares, fique mais factível cumprir tudo isso. Nós fazemos o mesmo, irmãos. Às vezes nós colocamos o próximo como apenas os nossos familiares, ou os que têm a nossa fé cristã, ou mais restritamente, aqueles da nossa denominação. Então vai ficando mais fácil nos vermos como gente que cumpre a lei. Crianças, é como quando seus pais mostram que você está fazendo uma coisa errada, você até sabe que está, mas a sua saída é tentar botar a culpa nos pais. Ah, mas também vocês exigem coisas demais de mim. Ou nos seus irmãos. Ah, mas eles também não fazem. Ou no clima. Ah, mas está muito seco, meu nariz sangra quando eu arrumo a cama. Ou em alguma outra coisa. Desculpa ter dado ideia, pais. Mas você já sabe, se vier com essa história, ouviram do pastor Emílio, não cola. Crianças, vocês sabiam que nós adultos fazemos a mesma coisa? Nós vivemos recorrendo a tecnicalidades, tentamos mudar o foco, jogamos a culpa em Deus, no sistema, no presidente, no capitalismo, na esquerda, na direita, no time de futebol que nos deixou triste, por isso que a gente reagiu assim, no pastor, até no pastor vocês botam a culpa. Quem é meu próximo? Diga melhor aí quem é o próximo, que aí a gente vê. Quem sabe, se não for assim tão pesado isso de amar a Deus e amar o próximo, a gente consiga.
O que Jesus faz, então, com a resposta dele? Jesus podia ter entrado numa de, não, vamos responder teologia com teologia, mas Jesus resolve trazer a teologia por meio de uma história. Muito interessante como ele faz isso. É o nosso mestre tão sábio. Ele pega o mandamento mais fácil, em comparação, claro. Amar o próximo. Vamos ver se é realmente fácil assim. Você quer saber quem é o próximo? Jesus não vai responder exatamente o que o homem quer, não. Mas o que ele precisa. Ele precisa entender que a pergunta real não é como escapar da exigência da lei, mas o que a lei exige que nós sejamos. E se a gente chega lá? E para Jesus, é uma ótima oportunidade para um recurso maravilhoso que ele gostava de usar. Uma parábola, uma história projetada para ensinar. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A lei nos aponta ao amor perfeito, mas nós não somos capazes disso. Olha que história sensacional ele nos conta. Eu vou contar de novo, tá? Crianças, verso 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, mas passou ao largo. Semelhantemente, um levita desceu por aquele caminho e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai tu, e procede de igual modo. A história é conhecida e impressiona mesmo. O homem está na estrada para Jericó. Lembre-se da geografia básica de Israel. Jerusalém fica na parte mais elevada. Qualquer lugar para Jerusalém é morro acima. De Jerusalém para qualquer lugar é morro abaixo. A estrada para Jericó é, em particular, muito íngreme. Alguns de vocês fizeram esse caminho na caravana que eu fui ano passado, mas o contrário, subimos de Jericó para Jerusalém. Era a descida. O percurso tinha cerca de 27 quilômetros e ia de 1.000 metros acima do nível do mar para 300 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, uma descida de 1.300 metros percorridas em apenas 27 quilômetros. Era bastante íngreme. Na época, uma estrada muito escura e cheia de perigos, conhecida como um caminho sangrento, ou passarela de chão, ou seja, como for que eles chamavam lá. Quase que o beco do crime, mas uma passarela de chão de 27 quilômetros. Imagina, que pesadelo. E esse homem estava descendo pelo caminho perigoso. Será que ele foi naquela de, não comigo, só com os outros que acontece? Mas aconteceu. Foi pego por um grupo de covardes que o atacaram e o surraram, roubaram tudo que ele tinha, levaram o documento, nem para tirar só o dinheiro da carteira, não, levaram a carteira toda. Ficou ali semi-morto, ia morrer. Não ia se recuperar meio tonto, engatinhar até uma UPA, não ia. Já aconteceu contigo de estar com tanta dor ou tão doente que você não consegue nem levantar para pedir ajuda? Alguns de vocês já viveram isso. E nisso vem descendo um sacerdote. Se ele está vindo de Jerusalém, imagina-se que ele estava lá realizando seus serviços sacerdotais e está indo para Jericó, para alguma outra coisa, não importa o quê. E ele vê o semi-morto e desvia rapidão. Em seguida vem um levita. Temos estudado no livro de Números, que são um grupo mais amplo, lembra? A gente viu isso em Números recentemente. Tem os sacerdotes que faziam as funções principais, os levitas ao redor deles os auxiliavam e cuidavam de outras coisas mais secundárias. E o levita também passa longe. Será que aquele moribundo estava em algum nível consciente de que tinha gente na redondeza? Será que seu coração se encheu com alguma esperança e ela foi pisoteada em seguida? O sacerdote e o levita pecaram por omissão. Estavam vindo de Jerusalém, provavelmente para adorar no templo, e não cuidaram da necessidade diante deles. Foram exercer um ato de amor a Deus e falharam em amar o próximo, em serem eles um bom próximo. Então vem quem? Claro, o samaritano. Poucos domingos atrás nós vimos samaritanos recusando-se a receber Jesus. Lembra disso? A gente viu aqui em Lucas mesmo.
Jesus queria se hospedar na terra dos samaritanos e eles falaram, não, aqui não. Mandaram Jesus embora. Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Eram grupos mestiços etnicamente e religiosamente. Os judeus não os consideravam parte do reino de Deus, e em verdade a religião deles era um tanto sincrética e estranha mesmo. Mas, curiosamente, o Senhor Jesus bota um samaritano para ser o herói da história, para se importar. O texto diz que ele se compadece do que ele vê. Seu coração é movido por aquele homem semi-morto. Ele rapidamente age, ele tem azeite, ele passa nas feridas, ele tem o álcool do vinho também serve para ajudar contra as infecções das feridas, ele aplica o que ele tem de medicamento ali, aplica os melhores primeiros socorros que ele consegue, tem a sua montaria, seu jumento, seja o que for, ele vai a pé, bota o homem ferido em cima do jumento, não tinha condição nenhuma de andar, vai com ele até uma hospedaria, passam os dois à noite, lembre-se, não tinha hospital na época, hospedou o homem, pagou o estalajadeiro, falou, olha, eu preciso ir, mas eu vou deixar esse dinheiro aqui, que seria suficiente para alguns dias de serviços, estou pagando adiantado aqui, cuide dele em meu nome, e mais, se a conta ficar maior do que eu estou deixando aqui, depois eu passo aqui e acerto. Passou a calção, eu cubro. E Jesus pergunta, qual dos três te parece ter sido próximo do homem? É interessante porque não foi essa a pergunta, né? A pergunta foi, quem é meu próximo? E Jesus muda o foco. O foco do meu coração não deve ser tentar peneirar quem é ou não o meu próximo, para saber quem eu devo ou não ajudar. O foco do coração do crente deve ser, eu preciso ser um bom próximo. Não é quem é meu próximo. Eu devo ser um bom próximo e ajudar quem está ao meu alcance. Quem está no meu caminho. O que, claro, derrubou bonito o argumento do intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz, vá lá e faz o mesmo. O samaritano se mostra um bom próximo, um bom vizinho, ele cuida, ele protege, ele absorve, ele sai do seu caminho, ele conta o custo, ele absorve o custo. Mais preocupados do que saber quem é o próximo ou não, deveríamos estar preocupados e atentos a sermos nós bons vizinhos para quem sofre ao nosso lado. O samaritano está bem na história, ninguém está dizendo que ele foi salvo, só que ele está agindo bem. Que história! Um incrédulo envergonhando o crente com as mais belas e frutíferas ações. E acontece muito, você sabe disso, não sabe? Olhe por aí, você vai ver um monte de espíritas que fazem muito mais boas ações do que vocês. Que vocês. Procura por aí, você vai ver gente que vive sem religião alguma, seculares, essas pessoas que dizem, não, a gente não precisa de Deus para ser bom, a gente não precisa de religião para fazer o bem ao próximo, gente que não pisa numa igreja por nada, talvez no Natal, mas fora isso não. E essa pessoa cuida dos outros, faz caridade, faz trabalho voluntário, ajuda em hospital, coleta seletiva, cuida bem dos seus pais, dos seus bichos, dos seus filhos. Por vezes, pessoas que você não espera são muito melhores em amar o próximo do que nós somos. E claro, o Senhor Jesus está ensinando que a misericórdia, o cuidado para com quem sofre, é uma linda forma de seguir o mandamento de amar o próximo como você mesmo. Às vezes a gente pega esses mandamentos, a gente quer fazer com que eles sejam muito etéreos, misteriosos. Não, eu amo o próximo, como se fosse, eu sinto coisas boas para com o próximo. A Bíblia não te permite isso. A Bíblia insiste que amar o teu próximo é fazer boas ações para com ele. Lá em Levítico 19, de onde o homem tirou o trecho que diz amar o teu próximo como a ti mesmo, nós vemos vários tipos de amor. Você pode ler com cuidado depois, mas quais exemplos a lei trazia? A lei dizia, por exemplo, se você tem uma plantação, chega o dia de colher as frutas, as mangas, as amoras, os cajus, as uvas, o que for. Não pegue até a última fruta, não. Deixa um pouco para os pobres. Deixa. Ah, mas é meu direito, é minha fruta. Eu sei que é tua fruta. Mas ame o teu próximo e deixe um pouco para quem não tem. Ele dá outro exemplo. Não fica aí de mexerico falando mal do teu próximo, não. Ah, eu amo o meu próximo. Você fica falando mal do teu próximo. Isso sim, você fica contando fofoquinha por aí. Isso não é amor coisa nenhuma. Outro exemplo, fica guardando amargura contra o teu próximo. Eu lembro, em 1994, aquela pessoa passou por mim lá no Conjunto Nacional, na frente da Bibabô, sei lá que loja que tinha lá naquela época, e nem falou comigo.
Está aqui, está no caderninho de amargura eterna do meu coração. Tem outros exemplos lá no texto, não tem? Não bote um negócio para o cego tropeçar. Quem faria isso? Está vindo um cego ali, bota uma cadeira para ele tropeçar, vai ser engraçado. Quem faria isso? Se tem lei, tem história, né? Não fica xingando o surdo, ele não escuta, vai ser engraçado, vamos xingar o surdo. Isso é amor, gente, isso é amar o próximo. Amar o próximo é concreto, é real, é não falar mal das pessoas, é não usar a fraqueza das pessoas contra elas, é não guardar mágoa, tudo isso é amar o próximo como a si mesmo. Não é nada fácil. Quem acha que consegue amar o próximo como a si mesmo é porque nunca leu a Bíblia direito. O pessoal que está aí nos Ubers da cidade, ou nas ruas da cidade, ou nos apartamentos, por aí dizendo, eu amo o meu próximo, é porque não leu a Bíblia direito. Porque a exigência do Senhor é nesse nível aqui. E eu tenho certeza que você já passou por feridos na sua estrada e você não fez tudo isso aqui por eles. Volta ao início da história. Quem pode herdar o reino dos céus? Quem cumprir a lei perfeitamente, diz o Senhor. O que aquele homem percebeu, ou espero tenha percebido, é que ele, especialista na lei, não consegue cumprir a lei. Ou seja, aquele homem estava em sérios apuros. Jesus fala, vai lá e faz. Mas ele é incapaz de fazer. A história que o Senhor Jesus nos conta não é um caminho fácil ou mesmo atingível. Não é para você ler a parábola do bom samaritano e falar, beleza, para eu ir para o céu então, é só eu andar mais atento na cidade, vi um cara caído, corro lá e ajudo, pronto. Estou bem com Deus, é isso? Não. O tribunal celestial não aceita mera boa vontade, ele quer perfeição. E amar o próximo é só parte da história. Você também tem que amar ao Senhor Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A tentativa de aliviar a lei de Deus não vai funcionar. A espada da lei está sobre você. Aonde você vai procurar abrigo contra essa espada? Philip Ryken bem diz, nunca podemos ser salvos cumprindo a lei, não porque haja algo errado com a lei, mas porque há algo errado conosco. Ao mesmo tempo em que a parábola é bela, inspiradora e nos faz pensar sobre como viver, ela traz consigo más notícias, não? Pois quem de fato consegue fazer isso sempre? Veja que Jesus não está apontando para o fato de que seria bom, de vez em quando, ajudar seu próximo. Seja você um bom próximo. E não fique se esquivando de fazer o bem por isso ou por aquilo. Porém, Jesus não está dizendo que aqui e ali a conversa é sobre a exigência da lei, é perfeita, é todo dia, é sempre. E eu te pergunto, você tem um histórico perfeito de guardar a lei? A parábola do bom samaritano é um tapa na cara de nós que conhecemos a lei de Deus e achamos que somos capazes de cumpri-la como aquele homem era. Essa é a mensagem mais profunda e mais dolorida. Qual é a esperança, então? A esperança é Ele. Porque Ele consegue. Ele cumpriu a lei. Ele amou ao Senhor Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E Ele amou o próximo como a si mesmo. E muitas vezes quem entende isso não são os grandes, somos nós os pequenos. Como Jesus falou na sessão anterior, no verso 21. Exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Aquele homem sábio e instruído não se agarrou a Cristo. Queria mais era testá-lo e justificar-se. Mas e você? Eu te chamo a considerar hoje o seu próprio coração. O que você quer com Jesus? Quer o aplauso dele por você estar atingindo alguma medida que você criou na sua cabeça do que é que agrada a Deus? E você quer o aplauso de Jesus? A lei sempre vai exigir mais do que você é capaz de oferecer. E mais, você já nasce em dívida e a vida toda, dependendo de si mesmo, a sua dívida aumenta. O que os pequeninos precisam, os que se percebem pecadores precisam, é receber a graça de Jesus. Aquele que não foi apenas pego por malfeitores e deixado semi-morto, aquele que foi morto pela mão de homicidas,
o Deus que tem feridas. Como se deve ter sido para Jesus contar essa história, sabendo que pouco tempo depois, covardes iriam pegá-lo e surrá-lo também, mas não iriam deixá-lo semi-morto. E não haveria samaritano algum para resgatá-lo. Ao mesmo tempo, ele fez mais do que o samaritano, invertendo um pouco a história. Ele veio ao nosso mundo para oferecer muito mais do que qualquer bom próximo nesse mundo é capaz de oferecer, pois ele ofereceu a si mesmo a oferta perfeita diante do trono de Deus. Hoje eu te chamo a considerar o que precisa acontecer para que você herde o reino dos céus, para que você herde a vida eterna. E a resposta da Bíblia é clara: cumpra a lei. Mas eu não consigo, pastor. Eu sei que não. Mas você a cumpre em Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, duas coisas acontecem. A sua culpa é levada por Ele na cruz. E a justiça dele, cumpridor da lei, é colocada na tua conta. Nós somos chamados justiça de Deus por causa dele. Ele morreu para nos salvar completamente. Você não precisa ficar que nem esse homem se justificando. Você deve e pode ser justificado por Cristo. A mesa que nós temos agora não é a mesa que pertence a quem amou ao Pai de todas as formas perfeitas e ao próximo como a si mesmo. Nenhum de nós teria acesso a essa mesa dessa forma. Essa é a mesa de Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar. E hoje te convida, cristão, a saborear com Ele da graça da comunhão dos que conhecem a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Louvado seja, Senhor, por Jesus Cristo, o cumpridor da lei. O único humano que amou ao Senhor Deus de toda a sua alma, força, entendimento e coração. O único que amou ao próximo como a si mesmo. O único que cumpriu a lei. Pedimos, Senhor, que nos ajude a nos voltarmos a Ele. E ao nos voltarmos a Ele e confiarmos nos seus méritos, nós também nos tornaremos mais compassivos, melhores próximos. Não para sermos salvos, mas porque já fomos. No nome dele oramos. Amém. Nós vamos ficar de pé e cantar. Convido os oficiais à frente para a nossa ceia.